Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém e amém. Queremos conversar hoje com vocês sobre a dúvida, destruição que a dúvida pode provocar na caminhada cristã. Alguém pode, depois de passar por momentos saudáveis de fé, chegar, como exemplo, colocar em dúvida se a palavra de Deus é ou contém a palavra de Deus. Então, nesse aspecto, nós queremos destacar Judas capítulo 1 e o versículo 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Não há respostas fáceis para o problema da dúvida. Ou seja, podemos até perguntar: dúvidas? As dúvidas, se não forem devidamente tratadas, elas poderão destruir em proporções gigantescas a vida espiritual de um cristão. Para isso, nós queremos levantar alguns recursos, algumas ações, uns antídotos para enfrentar, combater a questão da dúvida. Primeiro, tendo por base Efésios 6:2, que temos uma luta numa dimensão com forças espirituais. Também, a dúvida em si, ela não é um problema puramente intelectual. A dúvida agrega também componentes, elementos destruidores acima do intelecto. A dúvida tem também uma origem espiritual. A dúvida nunca edifica. Agora podemos estabelecer grande diferença entre o pensar a fé, que é bem diferente do duvidar da fé. O pensar a fé é uma questão de edificação da própria fé. Então, não confundir o pensar a fé com o duvidar da fé. Na realidade, o pensar a fé é uma virtude. É necessário desafiar o pensamento a edificar a fé, tendo por base toda a vida, a consistência, o encaminhamento, a orientação bíblica. O segundo antídoto para enfrentar a dúvida é ver a relação adequada que existe entre fé e razão. Texto destacado, detalhadamente depois você pode ler, primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 7 ao 10. Porque o Espírito Santo, numa relação de testemunho da obra de redenção do Senhor Jesus Cristo, desde o seu batismo até a sua crucificação, nos traz pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo que nos dá a consciência que temos, o que é possível, aquilo não inventando, não trazendo a questão da superficialidade, mas a consistência baseada, os passos, as decisões na fé pelo Espírito Santo do Senhor. A nossa fé é verdadeira pelo testemunho autolegitimador do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo de Deus, lógico, que encaminha, orienta, conforta e dá as decisões. E por isso a igreja conhece a verdade, tem a consciência, a certeza, porque a nossa fé é verdadeira pelo testemunho autolegitimador do Espírito Santo. Diante de multiplicidade de fé, porque a fé cristã nós consideramos, e é realmente a verdade, destacando a nossa fé é verdadeira pelo testemunho
legitimador do Espírito Santo. O terceiro antídoto para o combate à dúvida é termos a consciência da fragilidade do nosso intelecto, tendo por base o pensamento, a forma de Lutero ver, ensinar, raciocinar e praticar. Lutero relacionou a razão em relação à dúvida magisterial, quando esta se coloca como uma razão, né? Uma decisão de uma razão acima do Evangelho. E a dúvida ministerial, quando essa dúvida, quando trabalhada em comparação à razão com a fé, a razão se submete ao Evangelho em si. Há alguns perigos, né? A dúvida se torna perigosa quando permitimos que a razão tome o lugar do Espírito Santo de Deus. Para isso é necessário um equilíbrio entre fé e razão, entre o fideísmo e o racionalismo. Esse equilíbrio está exatamente na inteligência humilhada, submeter todo o nosso pensamento, todas as nossas questões humanas, dobradas diante da grandeza da palavra do Senhor Jesus Cristo. A inteligência humilhada, nessa dimensão da prática do equilíbrio, fé e razão, ou seja, a inteligência humilhada, a fé não precisa morrer, só precisa pensar. A razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos. A inteligência em si, a forma de vivermos com a consciência, até na dimensão do intelecto e da razão, a inteligência ela não elimina a piedade e a dimensão do amor, do relacionar com Deus e uns com os outros em si. A quarta ação, o quarto antídoto para combatermos a dúvida é lute com suas dúvidas até resolvê-las. A dúvida pode ser uma experiência agonizante na vida cristã e não há nenhum conserto rápido para resolvê-la. Ou seja, de uma forma resumida, a dúvida nunca é um problema puramente intelectual. A dúvida, para ser combatida, é necessário manter o equilíbrio entre a fé e a razão. Somos pequenos de conhecimento e devemos lutar até resolver a dimensão da dúvida que incomoda, que perturba e que faz a demolição da fé cristã. E afirmamos, tendo por base Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E toda dúvida seja repreendida, caminhamos e prossigamos em viver relações pela grandeza de méritos de Cristo Jesus com o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.